Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Nós vamos comentar hoje, pessoal, sobre o novo presidente da Stellantis, Antonio Filosa. É um italiano de 52 anos, tá? Que já vem do grupo Fiat há algumas décadas já. Ele trabalha com os carros italianos, tá? E ele assumiu o grupo Stellantis em junho, tá? E assim, o grupo Stellantis tem enfrentado muitos problemas aí nos últimos anos devido ao preço dos carros, principalmente. E muitos clientes reclamam aí que baixou a qualidade desses carros e o preço aumentou. Infelizmente aconteceu isso aí e o ex-presidente Sérgio Tavares não teve como desmentir isso aí, tanto é que ele teve que pedir demissão, teve que sair do grupo. O Sérgio Tavares fez uma reformulação aí no grupo durante alguns anos, tá? E o grupo passou a vender muito mais, só que no final das contas começou a diminuir a qualidade dos carros e aumentar muito mais. Nós vamos fazer um pequeno comentário aqui, tá? Vou falar um pouquinho do Brasil, depois nós vamos voltar nesse vídeo, tá? Aqui, eu vou falar por quê? Porque eu sigo aqui muitos carros aqui do grupo Stellantis aqui no Brasil, principalmente os carros mais caros, que é da Jeep e da Ram, que é o mesmo grupo, afinal das contas. E esses carros aí perderam muito mercado para os carros chineses, tá? Para os carros na faixa do mesmo preço. Só que, por quê? Porque os carros da Jeep custam até 40 mil reais a mais, tá? Até 60 mil reais a mais do que os carros chineses, que entregam aí, segundo os clientes, praticamente a mesma qualidade, tá? Eu acho que no acabamento esses carros aí da Stellantis ou da Jeep são superiores, tá, aos carros chineses, mas mas no final das contas são muito mais caros. Isso aí está pesando muito, chega a ser, em alguns casos, até 30% mais caros do que os carros chineses, que são concorrentes na mesma categoria. E devido a isso aí, o grupo Jeep perdeu muitas vendas aqui no Brasil, pessoal. São ótimos carros, mas perdeu-se muitas vendas. Teve alguns problemas aí que noticiou na imprensa, alguns problemas com motores, com transmissões. Tudo isso aí favoreceu e simplesmente os carros são mais caros que os carros chineses. E fora a transição energética. E a Stellantis não veio aqui, não veio na mesma época aqui para o Brasil, não trouxe a eletrificação, veio chegar só nesse ano, ou no final do ano passado, que veio ter carros eletrificados aqui, mas emplacou mais nesse início de ano, alguns carros, principalmente da Fiat, tá? Mas do restante do grupo ainda não tem tanta eletrificação como tem os carros chineses. E tudo isso aí pesou, pessoal. Agora, voltando lá para a Europa. Esse novo presidente da Stellantis fala o seguinte, que devido às leis do meio ambiente ou de combate ao aquecimento global, forçou-se os carros a combustão a mudar muitos os motores e modificar muito. Isso aí teve um custo muito mais alto para as montadoras e eles não conseguem trabalhar num preço competitivo com as empresas chinesas. Tanto é que hoje a BYD é líder de vendas lá de parte elétrica lá na Europa, tá? Principalmente na Alemanha. Os caras ganharam muito mercado, tá? E ele fala o seguinte, que devido ao custo de produção na Europa, eles estão perdendo mercado, porque na final de contas, lá no final da linha, no final vai aumentar o preço para o cliente. E ele pondera isso aí, que o preço de produzir na Europa é muito alto. Mesmo assim, ele reafirmou que a Stellantis vai fazer mais uma fábrica em Fiorano e, se eu não me engano, na França vai ter mais uma fábrica da Stellantis. Eles vão continuar investindo alguns bilhões na Europa e ele reclama também do quê? Da baixa venda, cada dia mais, ou a cada ano, vende-se menos carros na Europa. Isso aí tudo, pessoal, contribui para quê? Para a Stellantis vender menos lá na Europa, porque os chineses estão vindo com os carros eletrificados e hoje os jovens, o pessoal que sempre fizeram a cabeça deles desse negócio de meio ambiente, de conhecimento global, preferem esses carros aí. E com o preço menor, mais fácil de se vender. E é assim, tá? A Alemanha, principalmente, abriu aí mão das suas fontes energéticas, principalmente da energia nuclear. Para quê? Para tentar se adequar a esses programas de combate ao aquecimento global. Passou décadas comprando gás russo, estourou a guerra, perdeu o gás russo, né? E agora está tendo que importar gás americano e está saindo muito mais caro, assim como outros países também, está acontecendo a mesma coisa. E tudo isso aí está afetando o grupo Stellantis e mais as montadoras europeias. E, pessoal, tem um grande movimento das montadoras
na Europa hoje, para se não para os governos europeus mudarem essa data para o fim dos motores a combustão na Europa. Tá? As principais montadoras da Europa hoje não querem o fim dos motores a combustão. Por quê? Porque eles estão muito atrás na produção de carro elétrico, principalmente por causa do preço. A qualidade, eles estão chegando ali, estão ali, mas só que no final das contas os chineses conseguem produzir um carro muito mais barato do que os europeus. Os chineses têm subsídios do governo lá do país deles, tá? Eles têm além de toda a mão de obra muito mais barata e tudo isso aí contribui. Eles produzem em grande escala. Eles não vão produzir 1000 carros, vão produzir 1 milhão de carros. Então eles acabam no final do processo conseguindo baratear esse carro e repassando para o consumidor. Tudo isso aí conta-se contra o mercado europeu ou as montadoras que produzem na Europa. Eu fiz até um vídeo aqui, tá? Eu vou tentar deixar para vocês aí nos comentários que a Volkswagen quer montar agora uma fábrica lá nos Estados Unidos por causa do grande preço, por causa do preço de se produzir na Europa e por causa das tarifas americanas no cima dos carros europeus, que atualmente são de 27%, mas a tendência é chegar a 15%. Mas os americanos não pagam nada para colocar esses carros hoje dentro da Europa. E isso aí tudo está causando o quê? Um êxodo das montadoras da Europa para os Estados Unidos. O pessoal todo mundo quer montar carro lá, por quê? Porque não vai ter essa isenção de imposto para importar para o restante do mundo, ou então o imposto mais barato, e fora o incentivo do mercado. E outra coisa, eles vão ter o maior mercado do mundo de consumo de carros. O mercado americano é o maior consumo hoje, é o mercado que paga-se mais pelos carros. E tudo isso aí está contando a favor dos americanos também e contra as montadoras europeias. Na Europa, eles vão ter que mudar para os Estados Unidos. E o ex-presidente, agora o novo presidente da Stellantis, fala o seguinte, que tem que mexer em tudo isso aí. Ele chegou já com o pé na porta, literalmente. Já falou que tem que acabar com esse negócio, mudar esse negócio de combate ao aquecimento global, porque isso aí está acabando com as montadoras europeias. O cara chegou já de início, já falando a verdade, o que está acontecendo realmente na Europa com as montadoras europeias. O custo de produção é muito alto, por quê? Por causa da legislação europeia. Os carros têm que poluir menos, tá? Jogar menos monóxido de carbono no ar, então ele está forçando o quê? A mudança dos motores e encarecendo cada dia mais a produção. Tudo isso aí joga contra as montadoras europeias. E os chineses conseguiram no carro elétrico, colocar o carro elétrico lá, tá? Num preço menor do que o carro a combustão. E até no início, até o ano passado, os carros europeus elétricos, como da Porsche, da BMW, da Mercedes, esses carros tinham subsídios para se vender lá na Europa. Só que o governo, principalmente na Alemanha, só que o governo alemão também cortou esse subsídio, e então aconteceu o quê? Os carros voltaram a ficar caros. Aí aconteceu o quê? O pessoal está preferindo os carros chineses, por causa do preço principalmente. São mudanças que seriam assim, inevitáveis, né, pessoal? Porque, afinal de contas, os europeus praticamente pediram para acontecer isso aí. O comentário de hoje, pessoal, eu espero que vocês curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. E deixem um comentário do que vocês estão achando de tudo isso aí, tá bom? Valeu! Se você gostou, então se inscreva no canal.